Olá! Pode a travessia de uma das pontes de Londres tornar-se numa experiência inesquecível? Sem dúvida, se for uma ponte basculante. Antes de pisá-la, vai querer chegar no momento em que ela se abre e filmar todo o processo de desdobramento, exatamente como fez o autor deste vídeo. Se tiver curiosidade, pode encontrar a ponte dobradiça na zona de Paddington. Ela está lançada sobre o canal Grand Union para servir os pedestres e para permitir a passagem de barcos, dobra-se em forma de roda octogonal. Deve ser uma sensação estranha atravessar o canal por onde apenas um minuto antes não havia nada. Esta ponte suspensa na Crimeia pertence a construções relativamente novas, que certamente agradarão aos amantes de adrenalina. A ponte que leva ao Monte Aipetri foi inaugurada em 2015. Ela fica suspensa a uma altura de 1.234 metros acima do solo e, como pode ver, não há quaisquer cabos de segurança. Os corajosos passam por ela por sua conta e risco. Embora estas tábuas de madeira não me inspirem confiança, verifiquei. Nunca foi registrado nenhum acidente nesta ponte. Às vezes, um verdadeiro milagre da engenharia pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. Dachstein, a mais alta ponte suspensa da Áustria, localizada na geleira homônima, está a uma altura de 400 metros acima do maciço montanhoso. Também é conhecida como escada para o céu. 14 degraus levam você, por assim dizer, a lugar nenhum, até uma pequena plataforma de vidro. Aqueles que enfrentarem a subida e vencerem o tremor nas pernas terão uma vista deslumbrante da geleira e do pico mais alto da Áustria, o Grossglockner. A própria ponte tem 100 metros de comprimento. Foi construída em julho de 2013 diretamente na geleira, a uma altitude de 2.700 metros acima do nível do mar. Para chegar até ela, primeiro será preciso subir de teleférico. Contudo, se quiser aproveitar plenamente as paisagens montanhosas, verifique previamente a previsão do tempo. Caso contrário, poderá encontrar-se no meio de uma tempestade de neve. Sem dúvida, é uma das experiências mais impressionantes para os amantes de emoções fortes. A Suíça é famosa por suas paisagens naturais magníficas. E embora seja possível admirá-las de qualquer lugar, talvez haja um local de onde as vistas sejam absolutamente impressionantes. A Ponte Trift, suspensa a 100 metros acima do lago homônimo, é a mais longa ponte suspensa dos Alpes. Seu comprimento é de 170 metros. Inicialmente, foi construída por uma empresa de energia para trabalhos naquela região e, mais tarde, modernizada e aberta ao público. Desde então, os corações dos visitantes disparam de tanta emoção. O lugar é verdadeiramente deslumbrante. Se lhe parece que esta ponte é incrivelmente longa, está absolutamente certo. Esta é a ponte suspensa mais longa do mundo, com 721 metros de comprimento, localizada na Chequia. A ponte chama-se Skybridge 721. Vai encontrá-la na vila de Dolní Morava, a 200 quilômetros de Praga. O medo pode não abandoná-lo por um único segundo, mas as memórias inesquecíveis valem tudo isso. Trilha da Morte. Assim é chamada esta passagem pedestre extrema no Monte Huashan, na província chinesa de Shanxi. Ela consiste em passarelas estreitas de madeira fixadas a falésias verticais, a várias centenas de metros de altura, e é considerada uma das rotas pedestres mais perigosas do mundo. E de fato, embora este caminho não seja para os fracos de coração, os amantes de fortes emoções fazem fila para encarar o desafio. Apesar dos inúmeros cintos de segurança, não há corrimãos ao longo do trajeto. Aproximadamente 30 minutos de tremor e adrenalina levam você a um local com uma plataforma especial de onde se abrem vistas inesquecíveis das redondezas. Depois, ainda terá o caminho de volta. A alta temporada turística no Monte Huashan vai de maio a outubro, mas a escalada não é recomendada para aventureiros sem preparação. À primeira vista, a Ponte Nampu, em Xangai, pode não parecer particularmente notável. Ela atravessa o rio Huangpu, na China, para ligar a parte central da cidade ao distrito distante de Pudong. A ponte foi inaugurada em 1991 e hoje é um dos símbolos de Xangai, além de ser uma das mais famosas e belas pontes estaiadas do mundo. Basta olhar para o entroncamento rodoviário incrivelmente complexo a que ela conduz. Devido ao seu design único, às vezes é chamada de
ponte espiral. E à noite, as luzes da cidade a transformam num espetáculo absolutamente hipnotizante. Parece que a China estabeleceu como meta bater o recorde do maior número de pontes únicas do mundo. E a Ponte Rui é mais um exemplo. Esta ponte pedonal de piso de vidro consiste em 3 passarelas e foi construída para atravessar um vale montanhoso em Taizhou, na província de Zhejiang. Seus caminhos curvados lembram o símbolo chinês popular Rui. Embora não reivindique recordes de comprimento ou altura, seu design certamente chama a atenção. Com 2 níveis sinuosos para caminhar e a estrutura de vidro que adiciona emoção, esta ponte é verdadeiramente única. Outra construção impressionante da China, a famosa Ponte Pedonal Zhangjiajie, localizada no Parque Florestal Nacional de mesmo nome. É conhecida pelo seu piso transparente e é a mais longa e mais alta ponte de vidro do mundo. Sua extensão é de 430 metros de comprimento e 6 metros de largura, erguendo-se a 300 metros acima do solo e oferecendo aos visitantes uma vista de tirar o fôlego do canyon. Na ponte também existe uma plataforma para bungee jumping. Você arriscaria saltar num abismo de 300 metros, ou ao menos caminhar por sua estreita passarela de vidro. Vale lembrar que a natureza não poupa nada e vidro é apenas vidro. Conte-nos suas impressões nos comentários. Alguns lugares no mundo são tão incrivelmente belos que é impossível sair de lá sem tirar uma foto de recordação. A Ponte Dourada no Vietnã é um exemplo perfeito. À primeira vista, trata-se apenas de uma ponte pedonal de 150 metros. Mas o que a distingue são as 2 enormes mãos de pedra que parecem sustentar a construção. Embora as mãos tenham apenas função decorativa, elas conferem um charme especial à ponte. Não é de se estranhar que, desde a sua construção, o turismo nessa região tenha crescido rapidamente. Veja esta ponte pedonal em Singapura. Sua forma de dupla hélice foi inspirada na estrutura do DNA humano. Da ponte também se abrem vistas deslumbrantes da cidade e do oceano, o que a torna um local popular para sessões fotográficas. Ao anoitecer, ela inteira começa a brilhar com luzes coloridas, representadas por pares das letras C, G, A e T. À noite, brilham em vermelho e verde, representando citosina, C, guanina, G, adenina, A e timina, T, que são as 4 bases nitrogenadas que compõem o DNA. A arquitetura moderna procura cada vez mais atribuir não apenas funcionalidade às construções, mas também um conceito. Mais uma vez, a China na dianteira. Tianjin abriga a única roda gigante do mundo construída diretamente sobre uma ponte, a Ponte Yongli, sobre o rio Haihe. O diâmetro da roda é de 110 metros e a volta completa dura 30 minutos. Cada uma das 48 cabines acomoda até 8 pessoas e está a uma altura comparável a um edifício de 35 andares. É preciso acrescentar que a vista de lá é simplesmente impressionante. Alguns lugares são tão intrigantes que é impossível passar direto por eles quando se viaja. Que tal a Ponte Vecchio em Florença? É algo muito além de apenas uma ponte. Ela tornou-se um tesouro histórico por si só, patrimônio cultural da civilização europeia. A ponte foi construída na Idade Média, em 1345, e em tempos passados abrigava um mercado movimentado. Já a partir do século XVI, ganhou fama como Ponte de Ouro, onde se instalavam joalherias. Elas existem até hoje, tornando a Ponte Vecchio uma joia não apenas arquitetônica, mas também histórica. Aliás, o nome traduzido do italiano significa Ponte Velha. Curioso, não é? Mas como será que ela se chamava quando foi construída? A fama da icônica Ponte Vecchio em Florença não deixou em paz os habitantes de uma aldeia chinesa. Eles também decidiram transformar sua ponte em algo extraordinário e construíram sobre ela um complexo arquitetônico de 400 metros de comprimento. A combinação de estilos chinês e europeu deveria atrair visitantes de todo o mundo, mas, ao que parece, superar o recorde italiano ainda não foi possível.
O viaduto Gotthardbrücke é um exemplo impressionante da engenharia do século XIX. Uma daquelas construções que foram feitas há muito tempo, mas ainda hoje surpreendem pelo domínio técnico. Ele permanece como o maior viaduto de tijolos do mundo e dificilmente isso mudará tão cedo. A ponte ferroviária de 4 níveis de arcos liga as margens do rio Göltz, no leste da Alemanha, perto da cidade de Netschkau, elevando-se a 74 metros de altura. Foi inaugurada em 1851 e continua a servir como parte da linha de alta velocidade que liga Dresden a Nuremberg. O viaduto Goteik, em Mianmar, conhecido em russo como Barba de Bode, é um espetáculo tão impressionante quanto assustador. O maior viaduto ferroviário do mundo foi construído em 1899, durante o domínio colonial britânico. Ele é realmente gigante, possui 689 metros de comprimento e 102 metros de altura. E até hoje permanece uma das atrações mais conhecidas do país. Os trens cruzam esta ponte lentamente para evitar maior desgaste da centenária estrutura, que já não se encontra em seu melhor estado. No entanto, o viaduto oferece aos passageiros uma oportunidade única de olhar diretamente para o profundo abismo abaixo. Mas é preciso muito cuidado. Às vezes o trem passa colado às rochas. Por isso não é recomendável estender câmeras pelas janelas ou portas dos vagões para captar as paisagens. Deixe isso conosco e mostraremos tudo a você. Às vezes, até construções relativamente modernas tornam-se imediatamente monumentos de sua época. É em parte o caso da Ponte Brookport, nos Estados Unidos, que conecta os estados de Kentucky e Illinois. Na sua época, era simplesmente magnífica. Basta imaginar a data da construção, 1929, e o tráfego de então. Hoje, sua plataforma de aço com 10 treliças e a estrada de 2 faixas parecem estreitas e desconfortáveis. Nem todos os tipos de veículos conseguem passar por ela. Veja como o carro que vem em sentido contrário fica incrivelmente próximo de você e entenderá. Oficialmente, a ponte leva o nome de Irving Cobb, escritor e jornalista que nasceu naquela região. Inicialmente, foi construída por uma empresa privada e usada como pedágio, sendo depois comprada pelo estado de Kentucky. Imagine atravessar uma ponte e ela desaparecer subitamente dentro da água. É exatamente assim que funciona a Ponte Túnel, lançada sobre a Baía de Chesapeake, que conecta a Virgínia à costa leste. O sistema único, composto por 6 pontes, 2 túneis subaquáticos e 4 estradas sobre aterros, liga a parte continental do estado à costa leste da Península Delmarva. Esta maravilha da engenharia estende-se por 28 quilômetros e permite que os navios passem sobre a superfície da estrada, enquanto os carros mergulham sob a água. Pense nisso! Uma das estradas mais notáveis e inovadoras do planeta foi inaugurada há bastante tempo, em 15 de abril de 1964. Ao contrário de uma ponte comum, um viaduto conecta 2 pontos elevados e não 2 margens. Em 2004, foi construído na França o Viaduto de Millau, que até hoje continua sendo a ponte mais alta do mundo. Um de seus pilares atinge 343 metros de altura, 19 metros a mais que a Torre Eiffel. O viaduto, como parte da rodovia A75, liga Paris às cidades de Béziers e Montpellier. Na prática, é muito mais que apenas uma estrada de 2.460 metros suspensa no ar. É uma conquista notável da engenharia moderna. Parece que na Dinamarca não gostam de construir pontes comuns. A ponte circular, inspirada em veleiros, destina-se tanto a pedestres quanto a diferentes tipos de embarcações. As plataformas podem ser levantadas para permitir a passagem de barcos pequenos e, para navios maiores, a seção central desliza para o lado. A ponte pode ser controlada pelos próprios capitães dos barcos, o que a torna mais flexível e prática. Digamos, ela foi criada para os usuários.
À primeira vista, esta ponte pedonal e ciclística em Copenhague também pode parecer comum, mas tem uma particularidade única. Como os barcos passam pelo porto interno da cidade, seria necessário levantar a ponte para deixá-los passar. Mas os engenheiros encontraram outra solução. A ponte é dividida em várias seções que se afastam lateralmente quando necessário. Imagine uma ponte que não foi construída para carros, mas sim para barcos. E agora veja como ela realmente é. O Canal Sarthe, na Bélgica, é um aqueduto de navegação na província de Rijnland, que conecta as bacias dos rios Escalda e Mosa. Esta obra-prima da engenharia facilita a navegação entre esses sistemas fluviais e permite que embarcações passem sobre um entroncamento rodoviário. Estendendo-se por 498 metros, conecta duas vias navegáveis e sustenta 80 mil toneladas de água. Construído com 65 mil toneladas de concreto, o aqueduto se integra tão organicamente à paisagem que pode facilmente ser confundido com uma estrada comum. Se existisse um prêmio para as construções de engenharia mais incomuns do mundo, a Ponte Slauerhof na Holanda seria a principal candidata. Também conhecida como Ponte Voadora, por causa de sua estrutura extraordinária, ela faz jus ao nome. O mecanismo é difícil de imaginar até vê-lo em ação. Quando um barco precisa passar, parte da ponte, uma plataforma móvel, é levantada no ar por um sistema especial e depois retorna ao lugar. É uma das pontes mais incomuns do mundo, na qual foi utilizado um sistema de plataforma em vez de vãos. A Ponte de Vizcaya, ou na pronúncia original Puente Vizcaya, na província espanhola de mesmo nome, é uma realização notável da engenharia e dificilmente terá visto algo semelhante. Construída em 1893, a balsa suspensa conecta as cidades de Portugalete e Las Arenas. Sua gôndola aérea desliza suavemente pelo ar. Foi a primeira ponte transportadora do mundo a levar pessoas e veículos desta forma. A altura da ponte é de 45 metros, a largura de seu vão central é de 160 metros e sua gôndola pode transportar até 6 automóveis e várias dezenas de passageiros de uma só vez, atravessando o rio em apenas 90 segundos. A ponte funciona 24 horas por dia, transportando cerca de 6 milhões de pessoas por ano. A Ponte de Öresund é realmente uma construção majestosa. Suas dimensões imponentes não são por acaso. Ela inclui um túnel subaquático de 4 quilômetros e liga dois países, a Dinamarca e a Suécia, estendendo-se por quase 16 quilômetros. A ponte simboliza a fronteira entre esses países, mas, graças ao Acordo de Schengen, antes da crise migratória, não havia controle de passaportes ali. Além disso, a ponte está equipada com uma linha ferroviária, o que a torna a mais longa ponte combinada de estrada e ferrovia da Europa. As pessoas usam pontes levadiças desde tempos antigos para permitir a passagem de barcos, mas continuam a inventar alternativas criativas. Um excelente exemplo de design moderno é a Millennium Bridge, no norte da Inglaterra, a primeira ponte inclinável do mundo. Quando um navio se aproxima, a ponte se inclina para deixá-lo passar. Claro, os pedestres estão proibidos de estar sobre ela nesse momento, mas como toda regra tem sua exceção. Certa vez algum ousado tentou atravessá-la enquanto o navio passava sob a ponte. Sempre há alguém disposto a desafiar a sorte. Quando um arquiteto projeta uma ponte que parece uma atração de parque de diversões, é sinal de que fez algo notável. Esta ponte incomum no Japão destina-se principalmente a turistas que podem percorrê-la calmamente a 40 km por hora, apreciando as belas paisagens. O que é ainda mais impressionante é o ano de sua construção. A ponte em espiral foi erguida em 1982, numa época em que rampas desse tipo para estacionamentos ainda não eram conhecidas em muitos lugares. Quem disse que rotatórias não podem ser bonitas? Na verdade, aqui não existe nenhuma rotatória e os motoristas não têm escolha se não seguir em frente. Então, por que esta ponte tem um design tão incomum?
Em primeiro lugar, os criadores desta construção no Uruguai queriam erguer algo que fosse mais do que apenas uma passagem. Eles aspiravam construir uma atração turística. Em segundo lugar, a estrutura ajuda a separar os fluxos de tráfego em sentidos opostos, reduzindo o risco de acidentes. E como o limite de velocidade na ponte é fixado em 30 km por hora, os motoristas têm tempo para apreciar a paisagem local. Este é um exemplo de construção de engenharia inteligente que equilibrou estética e funcionalidade. A ponte Shima-Ohashi, no Japão, causa a impressão de uma construção insana quando vista sob este ângulo. Seu comprimento é de 1,7 km e sua largura é de 11,3 metros. Esta estrada elevada, que parece incrivelmente íngreme, conecta as cidades de Sakai Minato e Matsue. À primeira vista, a subida assustadora pode lembrar uma montanha-russa, mas na realidade, ela apenas parece perigosa por fora. Os espaços vazios na estrutura criam a ilusão de uma inclinação mais acentuada. Estando dentro do carro, estas irregularidades quase não se percebem. No entanto, seu outro nome local, Better Fumikizaka, traduz-se como pedal até o metal. Isso significa que se não pisar fundo no acelerador, não conseguirá subir facilmente pela ponte. A redução e prevenção de congestionamentos é o principal problema de qualquer megacidade. Muitos acreditam que estradas mais largas o resolverão, mas esta rodovia de múltiplas faixas mostra claramente que não é tão simples assim. A estrada entre Pequim e Xangai é uma das mais congestionadas do mundo. Inicialmente foi projetada para uma capacidade de até 20 mil veículos por dia, mas em 2007 o tráfego já havia dobrado para 40 mil. Os engarrafamentos mais intensos acontecem aqui na véspera do Ano Novo Chinês. Imagine apenas, 50 faixas de estrada estreitam-se até 20 e ainda assim provocam colapso nos pedágios. Qual das construções mais impressionou você? Partilhe conosco nos comentários abaixo. Por hoje é tudo. Este foi o canal Eternidade Lab, o laboratório de conteúdo eternamente atual. Obrigado por assistir. Inscreva-se e veja os nossos episódios anteriores.